Fala galera, quero mostrar pra vocês quais são as primeiras matérias que se tem no ITA quando se passa. Gente, a gente tá empolgado, a gente quer saber de como que funciona lá dentro, o que que eu vou fazer depois até do ITA, quais são as experiências, como é o militarismo, como é tudo, mas a gente tem as matérias que são incríveis. Galera, eu queria muito, mas muito ter tido as matérias do ITA e graças a Deus eu tive e foi muito legal. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que quando eu estava no cursinho me ajudava. Isso se chama catálogo da graduação do ITA. Aqui você consegue ver todas as matérias que tem no ITA. Você consegue ver a descrição, você consegue ver tudo. E eu vou passar a dica para vocês como é que vocês fazem. Vocês entram em ita.br, então você vai lá, digita ita.br. Você espera abrir o site, que geralmente é um site que às vezes dá uma demoradinha. Você vem aqui, ó, ensino, aperta em graduação. E aí você desce aqui, ó, para catálogo da graduação. E aqui vai ter, ó, catálogo 2025. Você aperta em download e você cai onde eu tava. E aí como é que você vê as matérias? Você vai descendo, ó, e bem rapidinho, ó, você vai chegar aqui, sei lá, página 20, 20 e pouco. Você vai ter aqui, ó, currículo aprovado para 2025. O que é isso? Essas são as matérias que a galera que entrou agora, né, que tá fazendo aqui 2025 vai ter. Então você tem, ó, curso fundamental. Quais são as disciplinas obrigatórias? Você tem, vamos focar no vídeo de hoje nessas aqui, ó. Você tem todas essas matérias. Eu vou explicar para vocês, mas eu não vou só explicar. Eu vou mostrar uma parte dos meus cadernos que eu tive dessas matérias. E aí, gente, como que funciona no ITA? Primeira coisa, vocês estão vendo esse nome aqui meio estranho, ó, CES 10. O que significa isso? Significa que essa matéria faz parte do departamento e ela tem um número. O departamento que ela faz parte é o departamento de computação. Então, algumas das matérias de dentro da computação, da divisão de computação, você vai ter alguns departamentos. E um dos departamentos é esse de CES aí. E aí 10, gente, é só um número que eles deram aqui. Eu já ouvi falar que existe até uma lógica, mas aparentemente, depois de 5 anos, eu nunca soube a lógica. Assim, tem até uma lógica interna ali, mas o porquê que surgiu um número eu não sei. Mas se você tem, então, uma matéria sempre é assim, da graduação. Você tem CES, essas 3 letrinhas, e 2 números, beleza? Separados por um hífen. E aqui você tem o nome da matéria. Introdução à computação. Beleza. Uma vez que você sabe a sigla e você sabe o nome, você vem aqui pro lado, ó, e aqui você tem esses números estranhos aqui. O que isso significa? Significa que essa matéria tem 4 tempos de aula de 50 minutos cada. Esse zero aqui significa 0 aulas de exercício. E aqui esse 2 significa que você tem 2 horas de laboratório e esses 5 são 5 horas que o ITA recomenda que você estude essa matéria por semana. Então, resumindo, para essa matéria de CES 10, o ITA espera que você estude 11 horas por semana, ou seja, 4 horas de aula, 2 horas de aula de laboratório, né? No caso aqui a gente vai ver que é uma matéria de programação, ou seja, fazer código, e 5 horas em casa. Então, só para essa matéria você precisaria de 11 horas estudando. Aí você vai passando aqui para as outras matérias e você tem todas elas aqui. Galera, o que eu vou mostrar para vocês? CES 10. O que é CES 10? Galera, essa matéria é a introdução à computação. Olhem o meu caderno aqui. Eu fiz o caderno dessa matéria. E aí aqui, gente, você vai aprender muita coisa. Ó, vou falar algumas coisas que eu aprendi. Você vai aprender o que é computação, o que são as linguagens, o que é hardware. Aí você vai para uma parte aprender o que é entrada e saída de um computador, o que é memória, o que você vai ter com relação a o teclado é uma entrada, uma saída, e aí você vai para a parte de linguagem em si. E, gente, a gente aprende C no ITA. E o que você vai ver sobre C? Você vai aprender a fazer função, você vai aprender a fazer soma, você vai aprender a printar na tela, você vai aprender a fazer código, rotina, né, tipo loop, você vai aprender a fazer alocação dinâmica, você vai aprender um monte de coisas dessas. E o que mais que essa matéria vê? Essa matéria também vê sistemas de numeração, conversão de naturais, ou seja, como que você faz as conversões entre sistemas de numeração. E se esses sistemas de numeração tiverem fracionários? Você aprende esse tipo de coisa. E aí, gente, essa matéria
eu vou falar agora experiência pessoal. Então a gente vai passar pela matéria e eu vou falar minha experiência pessoal. Eu achei uma matéria difícil, viu? Pelo menos eu achei muito difícil, porque eu nunca, embora minha família inteira seja de programação, de codificação, trabalha nessa área, eu nunca tinha mexido com isso. E eu achava assim, vai ser fácil, porque programação não é uma coisa... hoje em dia, né, ainda mais que o ChatGPT ficou mais fácil, mas eu pensava naquela época que seria uma coisa fácil. Só que eu não achei não, principalmente por causa da linguagem. Então, assim, é uma matéria para tomar um cuidado ali. E aí, beleza. Você tem agora FND01. Gente, essa aqui significa que é FUND, né, do Fundamental, 01. A primeira matéria que você vai ter, colóquio. Aí você vamos lá pro outro lado, ó. 2 horas 000. O que ele tá querendo dizer? Vocês já aprenderam. 2 horas de aula, 0 de aula de exercício, 0 de laboratório e 0 de estudo em casa. Por quê? Aí você fala, nossa, essa matéria aqui é de boa, hein? É porque ela é uma matéria de introdução à engenharia. Então aqui você tem palestras mostrando quais são as engenharias, o que você aprende em cada engenharia, oportunidade de emprego, o que são as matérias lá. Você vai falar às vezes com o coordenador da engenharia aeroespacial para entender como é que é, com o coordenador de computação. É mais uma conversa, um momento ali que você tem entre a universidade, que é o ITA, e o aluno mostrando o que são as engenharias. Em outras faculdades, essa aqui seria introdução à engenharia, entenderam? E aqui também, pelo menos no ITA, você aprende as regras do ITA. Então, assim, o ITA é cheio de regra, gente. Cheio. E isso aí é uma coisa boa do ITA. Mas é cheio de regra. Então você precisa aprender quais são as regras. Opa, e se eu formar numa matéria, o que acontece? Você aprende essa matéria. Beleza? Aí passando, gente, você vai ter essa aqui, ó. Humana 01. Que é isso? Epistemologia e filosofia da ciência. E Humanas 70, que é tecnologia e sociedade. Por que eu falei as duas juntas? Quando eu fiz, funcionava o seguinte. A gente entrava e eles dividiam a gente em 4 turmas. 2 turmas teriam Humanas 70 e 2 turmas teriam Humanas 01 no mesmo semestre. No semestre seguinte, as que tiveram 01 teriam 70 e as que tiveram 70 teriam 01. No meu caso, eu fiz a 01 primeiro e depois eu fiz a 70. E, gente, eu vou aqui, ó, pegar pra vocês o meu caderno, ó. Humanas 01, Humanas 70. Galera, essa foi matéria top. Vou mostrar aqui pra vocês, hein. Pede 3 horas de aula, 0 aulas de exercício e de laboratório, mais 3 horas de estudo. E, galera, eu estudava essa matéria, viu? Porque ela é, no fundo, filosofia. E eu gostava muito de filosofia. Então, por exemplo, vou falar umas coisas que a gente aprendia aqui, ó. Olha meu caderno pra vocês verem, ó. Galileu, Maquiavel, aí tem aqui ciência moderna. Vocês podem ver tudo. E eu vou até mostrando outros vídeos aqui ao longo do vídeo. E aí, gente, o que eu aprendi nessa matéria, né? Eu aprendi sobre o que é história, ou seja, como que a gente descreve a história, os pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles. Gente, aquela ideia, assim, do ensino médio mesmo, pré-vestibular, dessa lista toda de filósofos. Alguns que eu não conhecia, que eu aprendi no ITA, foi, por exemplo... eu já tinha aprendido, mas eu aprendi mais sobre Kierkegaard, por exemplo, eu conhecia sobre ele. Mas, por exemplo, tem um aqui que chama Thomas Kuhn. Esse eu não conhecia, eu aprendi lá no ITA. Então, assim, você tem coisas muito fantásticas. E, galera, como é que foi a prova dessa matéria, né? Foi um trabalho em que eu e o meu amigo, a gente teve que fazer um texto gigantesco, assim, foram 2 textos, e a gente, se não me engano, a gente tirou 10 e 10, foi super legal, assim, mas era uma matéria difícil, viu? Tinha gente que ia bem mal nessa matéria. Beleza. Aí agora, eu vou falar de 3 matérias, gente, galera. Se quer entrar no ITA, você vai querer matemática. E agora eu fiquei feliz, ó, eu tô compartilhando com vocês o que eu vi agora. Gente, eu acabei de descobrir que a matéria que eu fiz mudou de nome agora. Agora é Mate 13 e Mate 15. Vou explicar pra vocês. Então, essa matéria, ela tá no departamento de matemática. E como que ela funciona? A que eu fiz, que eu vou até pegar aqui, é Mate 12. O que era Mate 12 na minha época? Era o cálculo diferencial. Só que, diferentemente assim de outras matérias em que fala assim, cálculo diferencial, limite integral e derivado, limite derivada integral, melhor dizendo. No ITA a gente via limite, derivada, integral de área, integral de superfície não, mas integral de volume, né? Sabe? Já viram aqueles que a gente vai fazendo projeções? Então a gente via. E via sequências e séries.
Aí você agora consegue entender por que que o ITA dividiu. Era meio estranho, assim, não era estranho porque era importante a gente ver essa parte de sequências de série, estava muito ligado com o integral impróprio. Então fazia sentido. Mas ao mesmo tempo era engraçado, porque parecia que era uma matéria um pouco deslocada, assim. Então agora, eles dividiram em duas matérias. Então a minha Mate 12 acabou, virou Mate 13 e Mate 15. Então eles pegaram uma matéria e dividiram em duas. Gente, na minha opinião, isso é muito bom mesmo. Assim, não é uma coisa que vai mudar tudo, mas é legal. Foi uma ideia interessante deles aqui. E aí, o que você vai ver nessa matéria, gente? Essa matéria é muito top. Então, vamos olhar aqui antes a carga horária, né? Ó, vamos fingir que era a Mate 12 que eu tinha, né? 4 horas de aula, mais 2. Então, 6 horas por semana, 0 de aula de exercício e 0 de laboratório, né? Não faz sentido. Mas ele requer aqui, ó, 4 e 3, 7 horas de estudo semanal. Gente, por quê, né? Eu acho que vocês devem estar curiosos para ver como é que era o caderno dessa matéria. Galera, isso aqui tem, vou mostrar para vocês, tem 158 páginas, ó, 158 páginas. Eu fiz nessa matéria 126 páginas. Vocês imaginam o tanto de conteúdo que não tem. Galera, olha isso aqui. Tudo isso aqui de Mate 12, que são a soma dessas duas matérias. Galera, aqui vocês vão aprender. Eu vou citar as coisas que vocês vão aprender. Eu vi as notações, bem rápido, foi na primeira aula. Depois, limite, teoremas de limite, truques de limite. Aí isso que fui eu que criei, tipo assim, como usar, não foi um tópico da aula que o professor falou, truques de limite. Depois, derivada. Aí depois vem aquela parte de derivada, não sei se alguém já estudou derivada aqui, sabe? Quando você vai mexer em gráfico, você criar gráfico, esboço de gráfico, tem também. Depois, fórmula de Taylor, integrais, depois, volumes e áreas, função integral, e depois, sequências e séries. Então, por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês. Olha esse caderno, gente. Olha que beleza isso aqui. Essa matéria era muito top. Até um fato aqui sobre ela, né, que eu conto pra vocês, é que enquanto eu tava fazendo o ITA, né, eu ficava maluco nessa matéria. Eu falava assim, nossa, eu tenho que estudar tudo, eu tenho que aprender a demonstrar aqui, eu tenho que escrever o teorema, Nossa, eu ficava maluco. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar as provas dessa matéria. Comentem aqui se vocês acham isso interessante. E, gente, indo na última de matemática, a gente tem Mate 17. Galera, o que é essa matéria? Vamos lá. Lembrando, ó, vamos revisar. Mate, departamento de matemática, 17 uma nomenclatura. E qual que foi o truque que eu aprendi? Que geralmente no primeiro semestre as matérias eram tudo alguma coisa. Então por isso que é 13, 15 e 17. Então não seria 27, por exemplo. Então, o que você vai aprender nessa matéria? Primeira coisa a gente vai ver, ó. Ele requer 2 horas de aula e 2 horas de estudo em casa. Faz sentido, né? Tô tentando lembrar aqui da minha época, faz sentido isso aqui. Eu acho que eu estudava um pouquinho mais que isso, mas faz sentido. O que você tem nessa matéria? Ó, o meu caderno aqui. Você tem a parte de vetores e depois você caminha para entender como aplicar os vetores em problemas de geometria. Só que aí você não fica só na geometria do R2. Aqui, por exemplo, você você começa a entender coisas do R3, porque você vai começar a abrir, expandir um pouco a mente aqui. Só que a parte da geometria analítica tem uma parte que você começa a aprender sobre particularidades. Então, que particularidades que eu posso dizer aqui para vocês? Por exemplo, uma das coisas que a gente aprendeu era equação do plano. Galera, eu lembro até do cursinho que tinha um exercício de corte de quadrado que eu falava pro meu professor que eu ia fazer com equação do plano e dava certo. Mas aí, quando eu aprendi isso aqui, eu fiquei feliz, porque eu falei, legal, agora finalmente eu podia aprender isso. Então aqui a gente via essa parte de vetor, orientação, depois produto vetorial, produto misto, depois você aprendia sistema de coordenadas, o que é realmente um sistema de coordenadas, e aí depois você ia para equação do plano, equação da reta, distâncias entre pontos, distância entre ponto e reta, distância entre planos, distância entre retas, ângulos. E aí depois você ia para cônicas. E galera, eu vou mostrar aqui para vocês uma ideia que a gente tem aqui. Enquanto eu vou abrindo, eu vou falando. A gente aprendeu as cônicas, né? Relembrou, porque no cursinho a gente via. Então, por exemplo, ó, tem aqui as cônicas daqui. E aí a gente via uma parte mais avançada, que era a rotação de cônicas. Então você tem isso aqui, e muita gente que faz cursinho deve se lembrar disso. Você tem rotação de cônicas. Então essa matéria era bem legal. E foi engraçado até que acho que foi na primeira semana de aula que eu tive, o professor, ele tinha caído no meu ano uma questão de um quadrado.
com geometria analítica. A gente até perguntou, falou, professor, foi você que fez a questão? Aí ele, tipo, ele tentou dar uma desviada, ele meio que falou assim, talvez tenha sido, não sei o que, mas aparentemente foi ele que fez. E era muito engraçado isso, porque, sei lá, 3 meses atrás você tava fazendo uma questão e tava lá desesperado no meio da prova e de repente 3 meses depois você conheceu o cara que fez a questão, sabe? Isso é muito legal. E aí, gente, a gente vai para as últimas duas, ó. É MTP03 e Química. O que é essa MTP? Gente, mudou um pouquinho. Na minha época, eu não tive essa MTP no primeiro semestre, eu tive no terceiro semestre. Mas o que é essa matéria? É Introdução à Engenharia. Lembra que lá em cima eu falei que era Introdução à Engenharia? Essa é realmente a matéria de Introdução à Engenharia. A outra seria Introdução à Engenharia no conceito, nas ideias. Então vamos ver o que precisa dessa matéria. Precisa de 1 hora de aula, 1 hora de laboratório e 3 de estudando lá fora. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente tem, ó. Esse aqui é o meu caderno de MTP03, né? Até confunde às vezes os nomes. E, gente, o que você tem? A ideia de projetos. Então, a ideia dessa matéria é você construir um projeto. Então, na minha época, o que o professor pediu? Ele dividiu a turma em grupos e ele falou, bom, agora vocês vão pensar em um projeto e vocês vão desenvolver ele. Não necessariamente é um projeto que vá funcionar, não é necessariamente, vou construir uma maquete aqui que faz não sei o quê. Talvez você faça o esboço da ideia. Ou você virar e falar assim, vou fazer um software que faz tal coisa. Não necessariamente você precisa ter, para ser aprovado nessa matéria, você precisa ter feito o software tá funcionando, sem bug, sem nada. Mas é interessante que tente fazer isso. Então, eu lembro até que, antes de eu entrar, eu tinha ouvido falar que uma galera que eu conhecia tinha feito um projeto nessa matéria que era para tentar otimizar a portaria do CTA. Então, olha que legal. Você vai lá ver um problema da vida real, que era a portaria, né? Um problema que eu digo no sentido de que sempre pode melhorar, né? Sempre pode tornar mais automático, mais rápido. E eles foram lá, pensaram ideias e tentaram melhorar. Super legal, né? E aí, por último, gente, tem Química Geral 1, QI 18, ou seja, Departamento de Química, que é matéria 18, né? A gente tem 2 horas de aula, né? 2 horas de 50 minutos. Aí a gente vai ter aqui, deixa eu só dar uma... tá certo. A gente vai ter 3 horas de laboratório, faz total sentido, e 4 horas de estudo fora. Gente, e aí que vem aqui, ó, QI 18. Galera, essa matéria é muito boa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu tava no ITA, uma das coisas que eu não gostava era reclamação, sabe? Porque o que mais tem é reclamação. E não é só no ITA, qualquer faculdade, qualquer curso, qualquer emprego, tudo. As pessoas gostam de reclamar. Então, o que eu ouvi de reclamação dessa matéria? Que o professor faz não sei o quê. Que a matéria tal, não precisava disso. Que não precisava... Gente, sinceramente, você tá no ITA, você vai querer aprender o máximo que você puder. Aí eu vou falar para vocês os temas que eu tive nessa matéria. Primeiro, alvorecer da mecânica quântica. Segundo, incerteza nos algarismos. Terceiro, modelagem de sistemas. Átomos multieletrônicos. Equação de Schrödinger. Outro, moléculas. Teoria atômico-molecular. Espectroscopia. Gente, essa matéria foi muito top. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa... Sei lá, nunca tinha ouvido falar. Assim, tinha ouvido falar, sabia que era. Mas assim, eu pensei, tá, beleza, é o que eu sei aí. Só que não, gente. O professor falou de espectroscopia molecular, rotacional, vibracional, rotovibracional e eletrônica. Depois, gente, a gente foi para sólidos, aprendeu o que era metais, foi para tabela periódica, aprofundou no bloco D da tabela, depois foi para complexo de coordenação, condução de sólidos, e aí depois a gente começou para uma parte eletroquímica. Então foi para caso de Fermi, depois foi para interface de equilíbrio, e aí a gente também viu estrutura cristalina 1, estrutura cristalina 2, densidade atômica, índice, difração do raio-x, defeitos cristalinos e sólidos não cristalinos. Gente, eu vou até confirmar uma coisa para vocês, mas esse aqui de Fermi não é eletroquímico. É uma questão de você ter as impurezas em materiais. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa matéria foi muito top mesmo. Eu lembro que, vou até mostrar aqui pra vocês. Eu fazia essa matéria aqui, eu falava assim, gente, eu tenho que aprender o máximo possível dessa matéria. Mas o máximo. Muito da hora. E aí, o que eu quero falar só pra vocês é que, lembra que eu disse que eu não tive essa MTP03? No lugar dela eu tive MPG03, que era desenho técnico. Galera, tá aqui também, ó.
Essa matéria também foi tensa. Foi tensa, porque, gente, imagina você ter que ficar desenhando as coisas específicas. Depois eu posso mostrar os desenhos pra vocês. Era difícil. Mas era isso, galera. Então, eu ensinei aqui vocês a entrarem nesse site, descobrirem as matérias. E eu vou dar um último truque aqui pra vocês, hein? Você digita Ctrl F e você coloca, ó, Mate 13. Quando você busca aqui, galera, olha que legal, você vai descobrir o que a matéria se trata. Então ele fala aqui, ó, Mate 13, cálculo diferencial integral 1, requisito. O que ele tá querendo dizer? Tem matéria que você precisa ter feito antes para fazer? Não, não faria nem sentido, né? O que você vai aprender? Números reais, funções reais de uma variável real, limite, funções contínuas e vai seguindo. E aqui tem a bibliografia, né, que ele recomenda do livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido quais são as primeiras matérias do ITA. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. E galera, deem um like, mandem pros seus amigos, mandem lá assim pra motivar, falar assim, o que eu vou aprender no primeiro ano do ITA. Espero vocês no próximo. Até mais.